lá! Etapas do processo de financiamento. Vamos lá? Pergunta mais frequente do corretor de imóveis ao correspondente. Quanto tempo o banco leva para aprovar meu cliente e liberar o contrato para assinatura? E para concluir todo o processo, nós precisamos ter responsabilidade com a resposta. Afinal, são muitos agentes envolvidos, todos com interesse no menor tempo possível, e cada um precisa fazer a sua parte no momento oportuno. Gente, o banco normalmente é rápido, em todos eles vai depender também do volume de propostas, tudo bem, mas o que leva tempo mesmo é a entrega dos documentos necessários, exceto quando existe algum problema na proposta do cliente no próprio sistema do banco. É isto que nós vamos ver agora. Tudo que envolve um processo e o que pode atrasar o andamento, e como também vou sugerir para você o que pode dar celeridade e evitar a perda de tempo. Uma coisa muito importante precisa ser observada logo no início. Se o cliente é indeciso na hora de entregar os documentos e se ele tem alguma dificuldade e precisa de ajuda. Existe um prazo no contrato ou a promessa de compra e venda para o pagamento ao vendedor do valor a ser financiado e não podemos perder tempo. São muitos agentes envolvidos até a conclusão, os compradores, os vendedores, a avaliação da engenharia do banco, já que o engenheiro é terceirizado, o próprio banco, a disponibilidade de recursos pelo banco, procedimento de assinatura. Depois vem os procedimentos de registro, como prefeitura e o cartório de registro de imóveis. Envolve também pagamentos de taxas, que são as custas do cartório. E quando concluir o registro, o contrato ainda retorna para o banco para liberar os recursos ao vendedor. Então, nem sempre é culpa do banco quando um processo leva mais tempo do que o esperado. E todos nós precisamos ter este entendimento. Algumas informações o corretor precisa ter a respeito da venda que está realizando para ser mais assertivo. Vamos a algumas questões. O imóvel pode ser financiado por este banco? É prédio caixão? Ou a modalidade é marinha, modalidade de ocupação? O comprador está em outro estado? Como fazer o processo? O banco é 100% digital? Qual banco é 100% digital e pode dar celeridade ao processo? O vendedor deu um prazo suficiente para o andamento da proposta? Podemos optar por um banco digital ou não? O banco tem recursos para assinar o contrato de financiamento? O cliente tem o valor da entrada correspondente a 20% ou precisa tentar um financiamento de 90%? Ou precisa de empréstimo para completar a parte não financiada? O vendedor tem restrições em seu nome? Melhor tentar aprovação no banco ou fazer com o banco que não solicita esse tipo de restrição. O cliente está comprando os imóveis dos pais? Tem bancos que têm restrições com respeito a esta situação. Aquisição à vista. Qual é a melhor opção? Lembre-se, o melhor banco é o que vai liberar o crédito do seu cliente e que vai te dar a oportunidade do fechamento da proposta. Vamos agora ao fluxo do financiamento. Praticamente são iguais em todos os bancos. Gostaria de fazer um destaque para bancos que atuam com correspondente bancário de forma 100% digital. Banco do Brasil, Bradesco, o Inter, Itaú e o Santander, onde o correspondente pode atuar em qualquer cidade do território nacional, tudo resolvendo via sistema. Então vamos às etapas. Primeira é a simulação. O tempo, em média, 1 dia. Com a opção do banco e condições de financiamento, prazo, tabela, entrada, percebo que neste momento alguns clientes eles ficam indecisos, às vezes por falta de tempo para analisar a simulação. Então é importante solicitar os documentos dos compradores para iniciar a análise e aprovação do crédito. A segunda fase é entrega dos documentos pessoais. Tempo, 2 dias. Cliente entrega quase tudo. E quase tudo não é suficiente para iniciar uma proposta de aprovação no sistema. Enquanto não receber a documentação completa, não podemos aprovar um crédito. Terceira etapa, aprovação do financiamento. Tempo médio, 2 a 3 dias. Por que informamos este tempo?
o prazo para análise dos documentos recebido e, caso tenha alguma necessidade de reanálise ou aprovação ou condicionada. É um tempo suficiente para retorno. Se informarmos ao cliente que será com um dia e caso o banco não retorne com essa aprovação automática, vai gerar um desconforto para o cliente. Por isso, sugerimos 2 a 3 dias, sabendo que pode ser de imediato e esse prazo será antecipado. Próxima etapa, documento dos vendedores e do imóvel. Prazo médio 5 dias. Este prazo é a média que o cartório de imóveis indica para a entrega das certidões da matrícula e de ônus. Lembra que são 2. Outra etapa são os formulários. O prazo médio são 2 dias. Em todos os bancos é necessário preenchimento e assinatura de formulários, que serão preenchidos pelo correspondente ou pelo cliente. Alguns deles são a proposta de financiamento de crédito imobiliário, DPS e autorização para utilização do fundo de garantia, podendo ter mais, dependendo da situação de cada cliente. Vejam que até aqui o processo não iniciou no banco, foi realizada apenas uma aprovação de crédito e após a aprovação é que segue-se as diversas medidas de fechamento da proposta de compra e venda por parte do comprador com o vendedor, com a intermediação do corretor de imóveis. Existem muitas aprovações que não geram sequenciamento de proposta de crédito no sistema do banco. Por isso, o banco reconhece que o prazo inicia quando o correspondente de posse dos documentos dos vendedores e do imóvel gera uma proposta de financiamento diretamente no sistema. Vamos iniciar de fato com a parte do banco agora, certo? Então, a primeira etapa é avaliação de engenharia. Vou passar para vocês com destaque 3 informações de cada banco. Uma é a forma de avaliação, outra é a forma de pagamento da tarifa e outra é o prazo da avaliação. Então, iniciando pelo Banco do Brasil, a avaliação ela é presencial pelo engenheiro. A tarifa é debitada na conta do cliente no decorrer da proposta, possivelmente antes ou durante o acionamento do engenheiro. Por isso, precisa ter saldo suficiente na conta para o débito da tarifa. Tempo informado pelo banco, são 8 dias úteis, tempo necessário para o sistema acionar o engenheiro credenciado. Este engenheiro deve ligar para a pessoa que está indicada na proposta, que estiver de posse da chave do imóvel, para que possa abrir e o engenheiro fazer a vistoria. Então, vai aqui algumas recomendações importantes. Primeiro, ter cuidado para que a pessoa que for indicado tenha o hábito de atender o telefone celular. Já vimos casos que as pessoas não tinham o hábito de atender e simplesmente não atendiam, atrasando a avaliação do engenheiro. Outra situação são quando pessoas que são indicadas não têm disponibilidade de tempo de se deslocar até o endereço do imóvel para abrir para o engenheiro fazer a vistoria. Então, tudo isto precisa ser visto com relação à pessoa indicada para acompanhar o engenheiro. Após a visita, o engenheiro precisa de tempo para concluir o laudo e colocar no sistema do banco. E, posteriormente, o banco analisa este laudo para liberar no sistema para o correspondente dar o sequenciamento na proposta. Vamos agora ao Bradesco. A avaliação é por satélite, quando se trata de apartamento. Quando for casa, a avaliação é presencial. A tarifa é debitada na emissão do contrato de financiamento. E agora vamos ao tempo de conclusão. Se for por satélite para apartamentos, pode ser de 1 a 2 dias úteis. Se for presencial, o prazo médio vai para 8 dias, da mesma forma dos outros bancos. Vamos à Caixa Econômica Federal. A avaliação na Caixa ela é presencial, pelo engenheiro credenciado. A tarifa voltou a ser antecipada, com pagamento através de boleto. O tempo informado pelo banco são 8 dias úteis, contados a partir da data do pagamento do boleto. O sistema aciona a empresa de engenharia e segue seu agendamento com a parte indicada que está com a chave do imóvel. Após a vistoria, o engenheiro precisa de tempo, da mesma forma, para concluir o laudo, colocar no sistema do banco e o banco analisar este laudo para liberar para o correspondente, dentro do prazo de 8 dias. Vamos ao Banco Inter. A avaliação por satélite.
quando se tratar de apartamento na região metropolitana. Quando for casa, a avaliação é presencial. A tarifa é debitada na emissão do contrato de financiamento. Tempo de conclusão, por satélite, 1 a 2 dias. Se for presencial, o prazo médio de 8 dias. Com relação agora ao Banco Itaú, a avaliação por satélite quando se tratar de apartamento. Quando for casa, a avaliação é presencial. A tarifa é debitada após a emissão do contrato de financiamento. O tempo de conclusão, se for por satélite, 1 a 2 dias no caso de apartamento. Se for presencial, para as casas, o prazo médio são de 8 dias. Banco Santander, a avaliação também por satélite, quando se tratar de apartamento. Quando for casa, a avaliação é presencial. A tarifa é debitada após a emissão do contrato de financiamento. Tempo de conclusão da mesma forma, se for por satélite, 1 a 2 dias. Se for presencial, a média são 8 dias. Vamos fazer um breve resumo com relação à avaliação de engenharia. Se o imóvel for casa, é presencial em todos os bancos. Se for apartamento, é presencial no Banco do Brasil e na Caixa Econômica. Sendo apartamento, por satélite, no Bradesco, no Itaú, no Santander e no Banco Inter. Tempo de disponibilização do laudo no sistema para sequenciamento da proposta. Os prazos são, por satélite, 1 a 2 dias, no máximo. Se for presencial, 8 dias úteis no máximo, exceto quando existe algum problema para o engenheiro visitar o imóvel. Vamos falar agora da próxima etapa, que é conformidade ou análise jurídica. Nesta etapa, um analista do banco vai conferir todos os dados e documentos da proposta para dar conformidade documental. Na Caixa Econômica, esta etapa se chama conformidade. Já nos bancos, demais bancos, se chama análise jurídica. Havendo exigência ou inconformidade, o processo retorna ao correspondente para as devidas providências. E, após a liberação da conformidade, segue-se a etapa de assinatura do contrato. Normalmente, os contratos são liberados em 4 vias para assinatura, tanto dos compradores como dos vendedores. E, por último, a assinatura pelo gerente do banco, exceto no Banco Itaú, que nós vamos relatar logo abaixo. Vamos falar como é o procedimento de assinatura em cada banco. No Banco do Brasil, o cliente pode assinar em qualquer parte do país. Ele pode escolher uma agência para assinar seu contrato sem problema. Ajuda muito quando o cliente estiver ausente por motivo de viagem. No Bradesco, a assinatura é na agência de relacionamento. Na Caixa Econômica, também na agência de relacionamento. No Banco Inter, a assinatura é digital, tanto dos compradores como dos vendedores. Facilita bastante. No Banco Itaú, o banco libera o contrato de financiamento já assinado pelo banco, com firma reconhecida via SEDEX para o endereço do correspondente. E o correspondente coleta as assinaturas das partes compradores e vendedores para encaminhar para registro. No Santander, também na agência de relacionamento. Vamos agora para algumas observações. Os bancos podem liberar de outra forma, ou seja, entregar o correspondente para coletar a assinatura do cliente? Pode sim, mas depende muito da situação, dos motivos que sejam feita esta solicitação e cabe à agência de relacionamento decidir se vai entregar ou não. É uma coisa que tem que ser negociada diretamente com o gerente de relacionamento, para que ele possa liberar o contrato para ser assinado fora do banco. Em resumo, tempo do processo no banco, que foi o motivo da nossa pergunta inicial. Avaliação de engenharia, conformidade ou análise jurídica, mais emissão de contrato de assinatura, pode ser de 5 a 20 dias úteis, depende do banco escolhido. Posso passar para vocês a experiência que tivemos com o processo aqui pelo Banco Itaú. Na segunda-feira, pela manhã, de posse de todos os documentos, o cliente foi aprovado no automático. Então, no mesmo dia, na segunda-feira, fizemos a solicitação de avaliação de engenharia, que foi realizada por satélite, ficando disponível o laudo de avaliação na terça-feira, logo no dia seguinte. Como os documentos já estavam todos incluídos no sistema, incluiu-se logo para a análise jurídica, sendo liberado com 2 dias, ou seja, na quinta-feira.
E na sexta-feira foi emitido o contrato de financiamento, assinado e postado via SEDEX para o nosso endereço, chegando aqui na segunda-feira para a assinatura das partes. Aí eu pergunto, por que foi tão rápido? Porque estávamos de posse de todos os documentos, tanto dos compradores como dos vendedores do imóvel. Veja como faz diferença a entrega da documentação completa. Continuando com etapas e fluxo do processo, após a assinatura dos compradores e vendedores, segue a assinatura da parte do banco, pelos gerentes. Normalmente, o banco é representado por 2 gerentes. Inclusive, após a assinatura, é necessário um comando de formalização no contrato. Neste comando, que poucas pessoas sabem que ele existe, o sistema aciona automaticamente a cobertura do seguro de morte e invalidez permanente. Também aciona no sistema já as prestações do financiamento, como também a alocação do pagamento devido aos vendedores. E um detalhe importante é que o vendedor vai receber os valores corrigidos desde a data dessa formalização no sistema até a data que ele entregar o contrato registrado no banco para liberação. Então, concluindo a parte do registro de financiamento, automaticamente o vendedor vai receber o valor corrigido. Vamos agora passar algumas dicas para vocês de como podemos ter celeridade nos documentos e no fluxo do processo. Enquanto o cliente estiver analisando a simulação, estimule o cliente a encaminhar os documentos pessoais para análise. Na maioria das vezes, o envio não vem completo por parte dos compradores, sendo necessário ficar solicitando o que não foi enviado. Segunda sugestão: enquanto estiver na fase de aprovação do crédito, solicite os documentos do imóvel, de preferência emita uma imagem da certidão da matrícula no site dos registradores, até para ver se o banco inicia a etapa de avaliação de engenharia, visto que a certidão pode levar de 5 a 8 dias para ser entregue pelo cartório. De posse da imagem da certidão da matrícula, é possível verificar se os vendedores estão com a matrícula atualizada, porque se não tiver, já pode ir atualizando o que for necessário. Outra situação: enquanto o banco realiza a avaliação de engenharia, é tempo de chegar às certidões do cartório. Dá para verificar, se a avaliação for presencial, quem está com a chave do imóvel para facilitar o acesso da vistoria. Conte sempre com o seu correspondente bancário. É um profissional como você que tem também interesse na proposta do financiamento. Na próxima aula, vamos tratar de situações que podem ocorrer no processo, não relatadas nessa aula aqui. São as situações adversas aos processos de financiamento. Então, te vejo na próxima aula.